Meus queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz esteja na tua vida. Eu quero transmitir uma palavra sobre aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Coisas que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos e muitos de nós não concorda, mas infelizmente temos de engolir muitas coisas. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. No Salmo 100 diz lá também: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Não é isso que está acontecendo em todo o mundo? Infelizmente. Mas haverá o dia em que todo mundo vão celebrar o Senhor Jesus Cristo. É claro que isso é no milênio. Mas vemos na história da palavra de Deus que houve uma época em que Deus se agradou de uma nação, se agradou do seu rei, do seu parlamento, do seu sacerdócio, do povo em geral. Vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, mas em 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão, ele ora a Deus, pedindo a proteção de Deus em favor do povo. E Salomão então pede que Deus esteja sempre com os ouvidos atentos à oração daquele lugar, daquele povo. Salomão, preocupado, começa a orar no capítulo 6 de 2 Crônicas, pedindo saúde para a terra, saúde para o povo, recuperação para o povo judeu. Eu não vou ler para o tempo é muito curto, e eu quero ser breve nessa meditação. Mas no capítulo 7 de 2 Crônicas, nos diz o seguinte: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar no templo, tal era a glória de Deus. Porque a glória de Deus tinha enchido o templo. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam, e lançavam ao Senhor, e louvavam ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Todo o parlamento, o rei, os sacerdotes e todo o povo viu Deus ouvir e responder à oração do seu líder. Está escrito na palavra de Deus: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E a palavra também nos diz: não havendo a sábia direção, o povo se corrompe, mas na multidão de conselho a segurança. O povo estava feliz porque tinha um rei temente a Deus. Salomão então ofereceu ao Senhor um grande sacrifício. No versículo 4 diz: e o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu o sacrifício: bois, 20.000, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam de pé, como também os levitas, e os instrumentos, músicos, os quais Davi tinha feito, para o louvor da casa de Deus. Louvado o nome do Senhor. E vemos então que Deus se alegrou
e resolveu aprovar a oração e o sacrifício que Salomão tinha feito diante do povo e junto com o povo. E olha o que nós vemos no 8. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele, e uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Todo o povo de Israel. Ao 8º dia, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a congregação do altar, 7 dias a festa. E ao 23º dia, o povo foram liberados para voltar às suas casas. E a Bíblia diz que eles voltaram felizes, alegres, levando alegria para casa, felicidade. Como é bom ver uma nação abençoada e feliz. Salomão agradou a Deus. Mas olha o que está escrito aqui. Deus se colocou à disposição de Salomão, respondendo à sua oração. Foi tudo isso que está aqui, em 7, 13 e 14, que Salomão tinha pedido na sua oração no capítulo 6. E Deus agora responde à oração do rei Salomão. Deus se coloca à disposição do povo. E Deus fala: se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu não mandar chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, não que seja a vontade de Deus, era Deus apenas se colocando à disposição do povo judeu. Se eu cerrar os céus, para que não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos para que não consuma as plantações, se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Deus disse: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus se colocou à disposição do rei e do povo. Agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão os meus olhos fixos e o meu coração todos os dias. Deus prometeu a eles. Agora Deus chama a Salomão para uma conversa particular. E olha o que Deus disse para ele: quanto a ti, se andares em meus estatutos, como andou teu pai Davi, e fizeres tudo conforme eu te ordenei, e guardares os meus mandamentos, os meus juízos, também confirmarei o teu trono e o teu reino, conforme o concerto que fiz com o teu pai, Davi, dizendo que não faltará varão que domine em Israel. Porém, se você se desviar dos meus caminhos e dos meus estatutos, que vos tenho proposto, e servirdes a outros deuses, eu farei do teu trono e do teu governo uma vergonha. É o que Deus quis dizer, está no versículo 20, olha o que ele diz: então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome.
e farei com que seja um provérbio, uma vergonha entre as nações. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não observou os estatutos e os mandamentos de Deus. Deus um dia chegou a ele, porque Deus estava se agradando, e disse para ele: Salomão, pede-me o que queres. E Salomão era rico, muito rico, e ele pediu sabedoria. E Deus se agradava dia após dia desse rei. Foi exaltando-o. Mas Salomão, por não vigiar, começou a fazer alianças com outras nações, com outros reis. E nessas alianças, ele tomava as mulheres das nações, as princesas, e o seu coração foi engodando. Ele foi sentindo ostentação na sua vida, até o ponto de perder a direção. E começou a desagradar a Deus e a desobedecer a Deus, quando foi engodado o seu coração, servindo a outros deuses. Trocou os valores. É o que acontece no nosso tempo. Já está escrito lá no Salmo 4, para aqueles que amam a Deus e adoram a Deus. Mas está lá como uma advertência, Salmo 4, verso 2. Filho dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Eu quero ler o Salmo 4 para vocês. Salmo número 4. Olha o que está escrito lá. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Foi isso que Salomão fez. O seu reino foi destituído, virou uma vergonha. E ao longo do tempo, aquele templo que ele tinha feito com muita polpa veio abaixo. E o povo ficou como que desnorteado, sem direção. A Bíblia diz, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Veja o que aconteceu na Venezuela. Eu lembro o dia, eu estava assistindo o jornal, Nicolás Maduro chamou a imprensa, e ele, diante da imprensa e diante do parlamento, ele perdeu as estribeiras e começou a falar: odeio Israel, eu odeio Israel, odeio Israel, odeio Israel. Chegou ao ponto de dizer: odeio Israel do fundo de minhas vísceras, pois no fundo de suas vísceras nasceu um câncer. E o mundo inteiro foi assistindo aquele homem canceroso ao ponto de morrer com aquele câncer. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Mas Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12, quando ele chamou Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Deus disse lá: far-te-ei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A Bíblia é viva. O meu medo e o medo de muitos de nós, cristãos, que entendemos a palavra de Deus,
Nós estávamos, ao ano passado, sonhando com um governo melhor. Fomos decepcionados porque não foi aquilo que a gente esperava. Aí entrou o governo da esquerda novamente. E no outro governo, quando ele estava aqui, ele recepcionou Ahmadinejad, presidente do Irã, inimigo de Israel. A Dilma, quando estava no poder, ela recepcionou Nicolás Maduro, inimigo de Israel. Um tirano. E note uma coisa, desde aquele tempo em que Nicolás Maduro, aliás, Nicolás, disse aquelas palavras contra o povo judeu, veja o estado em que a Venezuela se encontra hoje. Abraão recebeu a palavra de Deus. E qual foi a palavra? Aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. O povo lá está sendo punido. A história, todos vocês conhecem a história da Venezuela. O meu medo é que o nosso presidente hoje perca as estribeiras também e falem diante da imprensa bobagem contra Israel. Se isso acontecer, o Brasil entrará em bancarrota. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Mas nós, servos e servas de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia nos aconselha dizendo, orai por Israel, orai pela cidade de Jerusalém, para que haja prosperidade dentro dos seus muros. É o nosso dever orar pelo povo judeu, abençoar aquele povo. Mesmo porque foram eles, não os de hoje, é claro, mas mesmo porque foram eles que passou para nós a bênção. Porque está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado o nome do Senhor. A bênção que era para eles. Eles vacilaram, e nesse vacilo eles passaram a bênção para nós. Mas Deus não se esqueceu deles. Agora é o tempo da igreja. Mas o tempo da igreja está se findando e Deus voltará a tratar com eles novamente. E como que Deus voltará a tratar com ele? Permitindo que eles recebam o homem do pecado, o iníquo, o homem da perdição, como Messias. Porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias. E agora irão receber o falso Messias, mais uma vez serão enganados. Jesus disse quando estava aqui no meio deles, eu vim em nome de meu Pai, não me receberam, e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. A Bíblia Sagrada, a preciosa profecia, tem o seu cumprimento no tempo certo. Por isso nós, seres humanos, devemos amar a palavra de Deus. Porque está escrito no livro de Provérbios, amando tu, ela te amará, honrando tu, ela te honrará. E uma coroa de glória te dará. Eu quero parar por aqui, apenas uma meditação.
Nicolás Maduro está no nosso país, sendo recebido com pompas. E nós sabemos um pouco a história deste homem. O país está em decadência por falta de uma direção. Uma direção segundo a vontade de Deus. O nosso dever como cristãos brasileiros é depositar a nossa fé e a confiança na palavra de Deus, como diz aqui em 2 de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu lhes ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o sonho de toda pessoa de bem deste país. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like. Você tem a liberdade de compartilhar as mensagens pregadas neste canal. Deus os abençoe ricamente.